modelos de programação? Vamos lá? Já te digo aqui que eu vou te ajudar com o quê? Entender um pouquinho mais de orientação a objeto, de programação web, e também já vou dar uma dica aqui sobre algumas coisas que eu vim fazendo no meu mestrado, né? E por que eu tô falando disso? Porque eu quero, né? Porque eu toquei nesse ponto modelo de programação na minha apresentação da minha qualificação, né? Porque assim, modelo de programação são uma coisa que alguém faz uma biblioteca, alguém faz uma API, alguém propõe alguma coisa, e não pense que é algum gêniozinho no laboratório, não. É alguém que estudou muito mercado, estudou muito a programação, e estava propondo novas formas de pensar, né? E eles propõem uma forma de desenvolver que muda radicalmente a forma como as coisas são feitas, né? E aí, assim, no meu mestrado lá, eu falei assim que existem duas gerações de sistema Data Stream Processing, né? A primeira geração ali do mundo SQL, uma geração que ela não conseguia escalar por motivos óbvios, né? A base SQL, para manter aquelas integridades que o SQL traz, elas não escalam tão bem quanto bases não relacionais ou quanto outro tipo de sistema, como o Kafka, né? O Kafka é um sistema orientado à mensagem, é uma outra coisa, né? Tanto que tem um livro que eu falo. Não, tinha um livro não, desculpa, tem um artigo que eu vi que fala que é como se o Kafka fosse a engine de uma base, né? Só a engine de uma base. A base tem uma engine de sincronização, o Kafka é mais ou menos como se fosse a engine, né? Mas assim, eu tô falando grosseiramente do artigo, tá, galera? Vou deixar ele ali, que é linkado caso você queira ler, mas assim, é só mais curiosidade, né? Mas o stream. Eu vi um comentário aqui no chat, eu falei errado, né? Mas o modelo de programação MapReduce foi uma forma que mudou a forma como a Data Stream Processing era feito, né? Data Stream Processing até o momento era feito com SQL, né? Você criava uma query de execução contínua e tinham várias limitações naquela query. A query tinha que fazer não sei o quê, a query tinha que fazer não sei o quê. Eu li vários artigos que diziam isso, que eram bem complicados, eram interessantes, né? Tem umas coisas que eu gosto, assim, tipo otimização de query, essas coisas, né? Mas era muito limitador, né? Para você conseguir fazer um negócio bem feito, você tinha muitos limitantes, né? E aí alguém pega e fala, vou criar um modelo chamado MapReduce. O que é um MapReduce, né? Você pega, você lê imagina que você lê um bando de dados e aí você mapeia ele, fala assim, não, a chave desse registro é essa aqui, a chave desse aqui, a chave desse aqui, desse aqui, e você cria as várias chaves e depois o sistema vai processar tudo aquilo, vai passar para o próximo passo que vai fazer o quê? Vai pegar todas aquelas chaves, agrupar e reduzir. O que é reduzir? Transformar aquela lista de registros em um só. Fazer ali uma agregação, quem sabe? Estou pegando aqui fazendo uma agregação. Então, era uma forma de você processar. E aí você criava pipelines de MapReduce gigantesco. Não sei, eu nunca vi MapReduce na prática, né? Eu nunca, quer dizer, eu trabalho com um framework que ele é pós-MapReduce. Então ele realmente ele tem um pouco disso, né? Mas ele não é um MapReduce original, né? É isso que eu estou dizendo. O Kafka Streams ele faz isso também, né? Ele mapeia as chaves e as chaves são depois processadas, só que ao contrário ela não é batching processing, stream processing, ou seja, eu não junto um monte de registros e mapeio eles automaticamente. Eu mapeio as chaves e passo para as tasks depois aquela chave ali para processar elas todas em conjuntos, né, na mesma thread, né? Mas aí, esse é um dos modelos de programação que transformou. E quais são os outros modelos de programação, né? Uma vez eu tive tentei fazer uma experiências malucas daquela de programador, né? Cara, será que eu consigo fazer um framework de desenvolvimento web usando C? Só C puro, não C++. Aí eu falei assim, cara, vou brincar com isso aqui, Aí eu comecei a abrir o socket ali, tentei criar um servidor web bonitinho ali, eu consegui, funciona, né? Agora eu quero saber assim, vamos pensar, como é que eu defino aqui as URLs? Aí, cara, aí eu desencanei, falei, putz, não dá, cara, não dá, é difícil. Dá. Tem alguns frameworks que dá pra fazer. Eu procurei, eu fiz o teste, eu executei alguns, dá pra fazer. Só que é muito tosco, né? Por que é muito tosco? Porque você tem que compilar, tem que botar um monte de diretiva lá e acaba funcionando. Só que é difícil, cara. É difícil você fazer isso, né? E aí, como é que a programação web ficou fácil, né? Ela ficou fácil através de um modelo de programação. Antigamente também era difícil ali. Você tinha que pegar o quê? Você criar. Como é que era antigamente, né? E aí, quem viu meu vídeo lá de camadas, que eu faço uma brincadeira lá, que faço um clickbait, né? Você tinha um arquivo chamado WebXML, né? Então, tipo, quando você carregava o sistema, você lia aquele WebXML,
aquele WebXML, ele tinha uma série de tipo, o endpoint tal é essa classe, o endpoint tal é essa classe, o endpoint tal é essa classe. Ele lia aquilo dali, carregava dentro do servidor web e ele ia roteando as chamadas. Recebi uma chamada aqui para esse tal endpoint. Vai ser processado por essa classe. Opa, deu erro, né? Você conseguia fazer esse roteamento, né, do framework, porque o framework web ele fica lendo ali as requisições, ele olha o URL e ele redireciona para onde você quer, né? Ele faz isso, né? Então, ele trabalhava o quê? Quem ajudava isso? A orientação a objeto, né? Você criava ali um framework ali, você criava um framework, você tinha que é o servlet, que ele tem um objeto ali que é o servlet, se chama servlet no nome do objeto, né? Que ele vai ter, é um servlet, se não me engano, é pequeno servidor, né? Acho que alguma coisa assim, né? Não sei. A minha impressão é que fica como um pequeno servidor. Que ele vai fazer 4 operações só: o get, o post, o put. Não, 4 não, né? Tem mais operações, né? É que a gente normalmente implementava 4. O put, o put, o post, o get e o patch. Né? E o delete, desculpa, o delete. O patch raramente a gente implementa, né? A gente geralmente implementava essas 4 operações. Quem trabalhou com isso sabe que era complicado, que você recebia um objetão ali do request, depois você tinha que passear ele. Então a orientação a objeto ajudava muito isso, porque dava. Ela ajudava esses estilos de programações antigas a conseguir criar novos paradigmas, né? Mas aí o paradigma mudou radicalmente. Se você pegar ali frameworks como do Node.js, Node.js tem alguns paradigmas diferentes, né? Quando você sobe o servidor, você vai o quê? Vai configurar as requisições. Aí você configura lá o change, a requisições em cadeia. Né? Isso, eu acho legal também requisições em cadeia, né? Quando você for chegar a essa requisição, você vai executar isso aqui, né? E aí a saída de um é a entrada de outro. Eu acho que tem isso aí ou muitas vezes o chain é assim, você vai tentar executar essa, depois vai tentar executar essa, depois vai tentar executar essa, né? Eu acho que tem isso aí um pouco no Node.js, eu nem sei. Eu sei que o chain execution ele funciona com os filtros no Java, né? Muita gente que desenvolve programação, desenvolve web não chega a ver isso, né? Como é que funciona internamente os filtros, né? Mas é uma execução em cadeia, né? Ele pega os vários filtros e vai executando um atrás do outro. No primeiro ele lê as requisições e configura não sei o que, no segundo ele faz não sei o que, e aí só depois ele vai executar ali o método que vai chamar. E aí é onde eu queria chegar, né? No Node.js, você bota a URL e você põe um callback. Aquele callback vai receber um request rest, né? Um request, um response. Aí você escreve o response. Isso funcionava, né? No Java já inventaram um outro modo, que é assim, cara, e se eu definir que esse método vai ser para resultar tal coisa? E aí eu faço isso não no meu método, mas nos metadados do meu método. Isso aí é que a gente normalmente chama, quer dizer, eu sei que muitas vezes as pessoas não acham que isso chama isso, né? Mas quando eu leio sobre programação orientada a aspectos, eu olho e eu falo assim, both are the same picture. O meme, né? Tipo, os dois são a mesma imagem, né? Porque orientação orientada a aspectos é quando você pega tudo aquilo que não é essencial ao modelo de negócio e joga pro aspecto. O aspecto é o quê? É aquilo que é o metadado, né? Fala assim, eu tenho um método que faz tal coisa, mas quando esse método é chamado, eu boto aquilo ali com uma anotação. Eu boto ali @pef tal coisa, né? Não, isso aqui vai gerar um JSON, eu boto @produce JSON. Não, isso aqui vai consumir JSON, JSON XML, @consum JSON, XML. Eu quero que isso aqui seja entre transações. Eu boto @transactional. E ali ele funciona debaixo dos panos como funciona a orientação, programação orientada a aspectos, que não é programação orientada a objetos, tá, galera? É um outro nível de programação orientada a objetos, é assim, um nível superior, né? É como se você escrevesse os objetos que no fundo não precisam ser objetos, né? Essa é uma das grandes ideias, porque assim, antes de você ter o aspecto, né, você precisava de programação de objeto. Não tinha outra forma. Como é que eu vou definir que esse objeto vai ser chamado? Como é que eu defino o comportamento desse objeto? Cara, não tinha outra forma.
Se você quisesse ter um servidor ali bonitinho, compreensível, você tinha que criar um objeto servlet, estender alguns métodos que você queria, você tinha que criar um request, aí você estendia o request ali, você passeava ele para tentar facilitar a sua vida, você precisava mais de um orientação objeto, né? E a orientação a aspectos, ele reduz essa necessidade de... Apesar que a orientação a objeto, ela considera... quer dizer, a programação orientada a aspectos, que é um modelo de programação, tá, galera? Isso é um modelo de programação, né? Você tem ali um modelo... Você tem um modelo procedural, né, que é o BAR. Tem até um artigo que eu li muito tempo atrás, né, para fazer um vídeo, se não me engano. Eu tenho um vídeo sobre linguagem de programação que eu falo isso, tá? As linguagens, elas evoluem e o modelo vai mudando, dadas as ideias, né? Então, surge uma linguagem nova, ela vai trazer alguma coisa nova ali. Por exemplo, o Go trouxe o negócio da coroutine. Todo mundo copiou depois, né? O Rust está trazendo ali a questão do memory ownership. Tá todo mundo copiando. E isso é o normal, né? Não sinta assim, pô, cara, aquela linguagem é muito massa, ela vai ter o futuro, porque ela implementa tal coisa. Bicho, a tua linguagem vai implementar aquilo ali em 5, 6 anos. Fica calmo. Senta aí, fica calmo, porque ninguém vai sair reescrevendo tudo, porque tal coisa implementou. Porque assim, isso é uma pegadinha muito bizarra de programação, né? Porque assim, não, porque tal coisa mudou que vai mudar o mercado. Sim, vai mudar o mercado. Só que não vai ser tal coisa que vai mudar o mercado. Não vai ser a linguagem que vai mudar. Vai ser a ideia que vai mudar o mercado. Porque aquela ideia, todo mundo vai olhar assim, cara, eu poderia usar esse negócio do Rust, que é muito legal, é muito interessante. Eu gostei muito. Mas tem um bocado de biblioteca, tem um bocado de código legado que eu quero aplicar aquilo. Eu não vou reescrever aquele código. Nem ferrando que eu vou reescrever aquele código. Eu vou o quê? Eu vou escrever aquela funcionalidade dentro da minha linguagem. Porque eu quero usar aquela merda na minha linguagem. E aí veio o Virtual Threads, veio a programação funcional para Java, lá mais de 10 anos atrás. Veio um monte de coisa. Isso é natural, isso é normal, isso é evolução normal. Há 30, 40 anos é assim. O mercado funciona assim, né? O mercado de linguagem, né? Assim, a indústria funciona assim, né? Então, e modelos de programação tem essas... Eu acho que assim, eu gosto muito de usar o termo explosão cambriana. Alguém tem uma ideia e puf, surge um monte de coisa daquela ideia. Aquela ideia, às vezes aquela ideia já estava ali há bastante tempo, né? Mas alguém aplica aquela ideia e aí surge um monte de coisa ali interessantíssima sobre aquilo, né? Então, programação orientada a aspectos é isso, né? Quando você coloca ali nas anotações do seu código, eu gosto muito de usar isso. Por quê? Primeiro que a gente tem que entender como funciona os frameworks, né? Para entender aspectos, entender como funciona assim. E outra coisa, assim, eu poderia me dedicar mais tempo escrevendo tutorial, porque assim, cara, eu acho os tutoriais muito ruins. Eu acho os tutoriais muito ruins, assim. Quer uma dica? Vai escrever tutorial sobre como definir endpoint em Spring, como definir endpoint em Quarkus, porque escreve post, blog sobre isso, as coisas que você descobre que é legal, vai ler as specs, ou como modelar, tipo, uma coisa que eu mesmo, eu nunca vi ninguém falar, né, talvez porque eu não vejo tanto, eu não vejo tantos vídeos sobre, eu gosto mais de ler, galera. Uma das minhas deficiências como produtor de conteúdo aqui pra vocês é assim, eu não gosto muito de ver vídeo, tá? Quando eu vou ver vídeo na computação, quando eu vejo vídeo na televisão, eu gosto de ver documentários sobre urbanismo ou sobre alguma outra coisa. Eu não tô vendo sobre computação. Computação eu gosto de ler, né? Aliás, eu tinha uma série, alguém pediu fazer uma série de cafezinho sobre sobre Design Intensive Data Application. Tem que pegar aquele livro e dar uma olhada de novo. Tô devendo isso, tá? Eu não comentei o seu comentário por causa disso, porque eu tô devendo, né? Então, assim, como é que se processa, como é que se gera erros e se faz o handling, a gestão de erros dentro do Spring, do Quarkus? Como é que é a melhor forma de você dar um throw exception? Um throw exception em alguma coisa. Então, assim, são dicas de conteúdo aí que é foda pra caralho, velho. É assim, qual que é a melhor forma de dar coisa que pouco se fala, né? Assim, o Java teve não sei se isso veio do Java, né? Também isso é voltado aqui deixa eu dar um like aqui no negócio aqui, ó. Deu um like aqui no comentário, porque que uma coisa que se olha muito sobre modelos de programação, né? Porque o Java veio com modelo de programação que tem como é que fala mesmo?
tem um tipo de exception que é o runtime exception e as type, não sei, eu acho que não é type, deu branco aqui no nome, né? Isso acontece no cafezinho, né? Eu tava com são exceptions que você tem que botar, você tem que definir ali um try catch, ou você tem que definir um throw. Por que isso acontece? Por que o Java quis fazer isso? Porque ele quer deixar o desenvolvedor consciente do que pode acontecer. Só que muitas vezes as pessoas ficam putas que tem aquela exception e não param e pensam assim, por que tem aquela exception? Cara, por que toda vez que eu abro um arquivo, eu tenho que tipo, dar um try catch no IO exception? O que o IO exception quer dizer? Porque possivelmente aquele arquivo não pode não existir. Sim, ele pode não existir. E quando ele não existir, eu faço o quê? Aí, implementa o try catch que você vai saber, né? Por quê? Não, mas eu verifiquei 2 linhas antes se ele existe ou não. Sim, você verificou, mas você não tem um lock ali que está proibido alguém de deletar aquele arquivo naquelas 2 linhas de código ali entre verificar que ele existe e abrir. Ou você não tem um lock ali que vai proibir alguém de apagar aquele arquivo e quando você está lendo, né? Isso tem vários erros aqui em produção com teste, né? Que tipo, o cara está escrevendo um arquivo e aí alguém apaga. Isso a galera quando tem umas políticas de cleanup, né? Que a gente implementa Kafka Connectors, né? E aí, alguns deles escrevem alguns arquivos. E tem algumas políticas de cleanup que dão ruim e pá, apaga arquivo, né? E aí, quando apaga arquivo, dá um exception ali, ó. Alguém tá apagando esse arquivo aí. Dá uma verificada aí que tá acontecendo. Não é problema nosso. Não é assim, é até outra coisa, né? Tipo, dá um log incorreto no exception. Ele, file not found exception, ou tipo, sei lá, cara, saber quais são as exceptions, né? Tipo, identificar, né? Essa é uma das grandes benesses que o cara. Ou não, né? Às vezes a galera. O Java ele parte de um pressuposto que você tem que ser muito defensivo na sua programação. Por isso você tem que saber ali quais são as exceptions. Tem linguagens que são tipo, não é defensivo não, vamos ser ofensivo mesmo. Faz a porra aí, se der erro, depois tu te vira, né? O Python é muito assim, né? Tipo, você faz de qualquer jeito aí que se dane, né? E aí, esse é um dos. Assim, observa como um é muito defensivo, o outro é muito ofensivo, né? E isso faz com que as linguagens encontrem nichos, né? O Python é usado em um contexto, o Java é usado em outro. E eles não competem. Elas não competem. E aí já a dica a pessoa que se acha assim, eu falei no último vídeo, que quer salvar o mundo, quer dar a luz aos devs Javas, diz, nossa, venha para o mundo, não sei o quê, porque, cara, venha para o Rust, venha para o Go, venha para o Python, venha para o... Bicho, a gente sabe. O que você vê como desvantagem, eu vejo como vantagem. Eu sei que eu posso economizar 10 linhas ali escrevendo um código. Eu sei que eu não preciso botar um try catch. Eu sei. Mas muitas vezes o código que eu quero escrever, ele precisa daquilo. E ele quer me lembrar o tempo todo. Põe o try catch aqui, senão eu vou dar um erro de compilação. Então era isso, galera. Eu falei um monte aqui de programação, de sei lá, espero ter ensinado para vocês sobre algumas coisas aí. Úteis, não úteis. Então, assim, dá o like, compartilha. Diz que você aprendeu aqui, cara. Diz que você aprendeu, porque muitas vezes isso é muito interessante, né? Quando eu tava começando a minha carreira, eu sabia de muita coisa, mas eu achava que todo mundo sabia daquilo. Eu achava assim, todo mundo leu aquele livro, né? Não. E todo mundo leu sobre tal coisa, né? E às vezes eu me colocava assim, cara, eu preciso ler mais, né? Então, se você acha que você aprendeu alguma coisa, diz aqui, comenta nos comentários e deixa. Se você quer que eu fale mais sobre alguma das coisas que eu falei aqui, que eu falei um monte de coisa, né? Comenta também, pra eu saber, porque às vezes eu não sei. Eu não sei o que falar no cafezinho de amanhã. Então, muitas vezes eu leio os comentários para tentar achar. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência aí. Dá o like, compartilha. E é isso. Valeu!